Bom, e hoje na nossa aula de religião, vocês vão pegar essa atividade do seu kit, que tem como tema qual é o seu reino. Essa atividade aqui, tá? E aí tem um texto para você ler, né? Sobre qual é o seu reino. E em seguida tem uma atividade com 4 questões para você responder. Vamos ver a história. Qual é o seu reino? Começa com uma pergunta. Desde bem pequenininho, ouvimos histórias, né, de reis e rainhas, príncipes e castelos encantados, que são os contos de fadas. Mas a história da humanidade nos falam que reis e rainhas existiram e alguns países ainda existem e reinam de verdade, como por exemplo na Inglaterra, né, tem a rainha Elizabeth. O rei é alguém que toma decisões e que é tratado como um ser especial, melhor do que os outros. Você já ouviu falar que aqueles que pertencem à família real têm sangue azul? Já ouviu falar? Pois é, isso é uma colocação que nos coloca, que coloca a nobreza, isso é, o rei e sua família, num lugar privilegiado diante dos outros. Ah, fulano é nobre, tem sangue azul, né, assim. Mas a realeza, gente, ela é feita pelos seres humanos, tão imperfeitos como qualquer súdito do reino. E por isso, mesmo que no passado cometeram injustiças e decidiram sobre a vida das pessoas como se fossem deuses. Algumas pessoas ainda continuam aí cometendo injustiças, decisões pouco sábias, usando ou não uma coroa. É muito triste saber que os filhos de Deus continuam cometendo os mesmos erros de tantos séculos do passado. Como o povo de Deus não foi diferente. Depois de Samuel, que foi o último dos juízes, veio o tempo dos reis. O primeiro, né, o primeiro rei foi Saul, foi escolhido por ele, era um bravo guerreiro, que depois de um certo tempo, ele esqueceu a sua aliança com Deus. Davi foi o seu substituto, foi um grande rei, considerado por todos o melhor e o mais querido. O que tinha Davi diferente que ficou na história de seu povo de tão inesquecível é que ele governava voltado para as leis de Deus, renovando sempre uma aliança junto com o povo. Quando se tem Deus no coração, e mesmo cometendo erros, né, tudo logo voltava ao normal, porque o Senhor é quem vem ajudar. É o Senhor quem vem ajudar, é a fé, meus amiguinhos. Davi fez coisas erradas, sim. Afastou-se de Deus, esqueceu a aliança, mas depois se arrependeu e voltou a louvar a Deus com ele e todo o seu povo. Essa é a liderança de um homem, de um bom homem e um mau rei. A diferença entre um bom homem e um mau rei, sabe qual é? A humildade e a sabedoria que vem de Deus. Essa é a diferença. Davi era um músico e tocava e dançava para o Senhor. Ele também deixou uma rica literatura. Os salmos, que são os 150 ao todo, estão na Bíblia. E aí você tem uma imagem aí, não é? Davi, que era um rei muito sábio, né? Salomão. Seu filho Salomão era conhecido pela sua sabedoria. Ele governou muito bem até que substituiu Deus pelo dinheiro, pois seu reino enriqueceu devido à sua sábia maneira de governar. Mas não somos só cérebros, temos uma alma cheia de sentimentos e que precisamos cuidar bem. Então, Davi foi um bom rei, mas aí seu filho Salomão era muito sábio, só que ele trocou Deus pelo dinheiro. Depois que o reinado de Salomão caiu em decadência, a decadência continuou e o povo sofreu as consequências do mau governo de Salomão. Bem, amiguinho, essa história não terminou. Mas já deu para notar que os judeus têm muito a ver com a história do cristão, que luta e cai, continua lutando e caindo.
e sempre a mão de Deus se estende para salvá-lo. Essa imagem que tem aí é um ocorrido aí no reino de Salomão, em que duas mulheres brigavam por uma criança. Você vê a imagem, né? A criança e as duas mulheres que brigavam pelo bebê. E aí levaram até Salomão para ele decidir, né, o rei Salomão, o que fazer com a criança. E aí ele falou assim: agora parta a criança em dois e dê a metade para cada uma das mulheres. Veja, com essa atitude ele descobria aí qual a verdadeira mãe. Porque a verdadeira mãe não iria deixar que isso acontecesse, não é verdade? Então, o rei Salomão ele tinha sábias decisões, né? Porém, ele não foi um bom governo porque ele trocou Deus pelo dinheiro. Então, na outra folhinha aí, que no caso aqui tem a atividade, né? Sobre o rei Davi era um músico, né? Qual é a literatura que o rei Davi deixou na Bíblia, né? Salomão substituiu Deus por quem? Aí você colocar aí, se você fosse um rei, uma rainha, o que você faria pelo povo? No 2, escreva com suas palavras qual a diferença entre rei e súdito. No 3, você vai responder qual foi o rei escolhido por Samuel, qual foi considerado o melhor e o mais querido dos reis, quem foi o filho de Davi. E no 4, você vai escrever como foi o governo de cada rei, como foi o governo de Saul, de Davi e de Salomão, tá certo?